conseguir entender a não ser que a gente se encontre com Jesus. Porque o apóstolo Paulo diz assim: hoje nós conhecemos em partes, mas em breve nós conheceremos como nós somos conhecidos. Ou seja, por inteiro. Então vai chegar um momento que nós iremos conhecer Deus como Deus nos conhece. Deus nos conhece sem nenhuma sombra de dúvida. Nós também iremos conhecer Deus assim. Agora isso só acontecerá lá no céu. Né? Alguns santos, ou melhor dizendo, os santos já tiveram esse privilégio. Eu trouxe uma filhinha aqui. Tem uma frase de Santo Agostinho no início. Ele diz assim, só para vocês verem a profundidade desse tema que a gente vai escutar um pouquinho sobre ele. Santo Agostinho diz assim: Deus não é para ser entendido, mas para ser adorado. Então, se a gente pensar em entender Deus, se alguém disser que entendeu Deus, a gente já vê que esse aí não é o Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro. É qualquer outra coisa, menos Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer: quem poderá conhecer a profundidade da sua riqueza? Ninguém pode. Só quando a gente chegar lá. Quando a gente chegar lá, a gente vai conseguir. Tá certo? A Santíssima Trindade, ela é A Santíssima Trindade, ela é eterna. O primeiro passo a gente precisa entender isso. Ela é eterna. Hoje, quando a gente pergunta assim, quem é Deus? As pessoas geralmente dizem: Deus é tudo. Né? É assim? Pergunta: quem é Deus para você? A pessoa diz: Deus é meu tudo. Deus é amor. Deus é mistério. Deus é não sei o quê. Aí sai dizendo alguns adjetivos para tentar dizer quem é Deus. Desde pequenininho, mesmo indo para outras igrejas, mas dentro da minha casa, a minha mãe é analfabeta, meu pai sempre analfabeta, minha mãe ensinava para a gente aquilo que o pai dela ensinou para ela a respeito de quem é Deus. Ela disse: quando alguém lhe perguntar quem é Deus, diga: Deus é um Espírito perfeitíssimo e eterno, Criador do céu e da terra. Deus é um Espírito perfeitíssimo e eterno, Criador do céu e da terra. Isso foi o que meu avô ensinou para ela, e ela ensinou sendo totalmente analfabeta. Se eu escrever mal o nome dela, quando vai voltar ou quando vai assinar alguma coisa. Mas isso é doutrina da igreja. Deus é um Espírito perfeitíssimo e eterno. Aquilo que é eterno não tem início e nem fim. É eterno. Tá certo? Então, para a gente entender um pouco sobre a doutrina da Santíssima Trindade, a gente tem que entender isso. Tá bom? Deixa eu ir aqui na minha filhinha, porque aí vocês vão acompanhando e eu também não me perco. Tá certo? Lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, fala-se sobre o mistério da Santíssima Trindade. O próprio Jesus diz para nós. Jesus diz: todo poder me foi dado sobre o céu e a terra. Ide por todo o mundo e fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, Jesus dá essa ordem. Então Jesus diz que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas. Para a gente entender isso, a gente precisa ir mergulhando naquilo que a igreja vai nos ensinando. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É um mistério central, a Santíssima Trindade. Se alguma igreja, entre aspas, que chamam-se de igreja, se alguma dessas seitas nega a Santíssima Trindade, negou o
o cristianismo. Deixa de ser uma religião cristã. Não existe, porque a religião cristã verdadeira é a Igreja Católica, e tem algumas entre essas que se denomina cristã e crê na Santíssima Trindade, mas tem algumas que não creem. Por exemplo, os mormons, essa igreja aqui, Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, eles não creem na Santíssima Trindade. As Testemunhas de Jeová, eles não creem na Santíssima Trindade. Né? Espiritismo, eles não creem na Santíssima Trindade. Tem algumas igrejas, entre essas, que não creem também na Santíssima Trindade. Né? Eu não lembro agora o nome, mas eu acho que vocês já ouviram uma música de uma igreja evangélica, um ministério chamado Voz da Verdade, que diz assim: não há ferrolho, nem importa. Esse ministério aí, eles não creem na Santíssima Trindade. Eles acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo que foram revelados, que foi revelado, se manifestou uma única pessoa, que se manifestou de uma maneira, depois de outra maneira e depois de outra maneira. Eles vão dizendo que houve essa manifestação de Deus em tempos e de maneiras diferentes, mas que é uma só pessoa, um só Deus. Que é um só Deus? É um só Deus, mas não é uma só pessoa. Né? A Santíssima Trindade no Antigo Testamento. Eu queria que vocês pudessem pegar a Bíblia aí, quem tem Bíblia, quem trouxe, para ir ali abrindo com a gente aqui, né? Comigo, né? Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Se você não conseguir acompanhar rapidinho, vai anotando e depois a gente vai vendo em casa em outro momento, para a gente não perder muito tempo, porque o tema é longo, né? Então, Gênesis 1, versículo 28. A Santíssima Trindade sendo revelada no Antigo Testamento. Diz assim, Gênesis 1, versículo 28. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como a nossa semelhança. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como a nossa semelhança. É o 26? É 26 mesmo, tá? Eu confundi aqui, foi mal. Versículo 26 do capítulo 1. Eu me enganei aqui. Anotei 26 e falei 28. Pronto. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como a nossa semelhança. Alguns estudiosos, alguns teólogos, quiseram interpretar esse façamos como se Deus estivesse falando com os anjos, com os espíritos celestes que ele já tinha criado. Mas, se Deus estivesse falando com os anjos e dizendo para eles: façamos o homem à nossa imagem, como a nossa semelhança, automaticamente esses anjos deixariam de ser criatura e passariam a ser criadores. Porque como ele usou o verbo façamos, não era Deus ele só que ia fazer. Era alguém com ele que ia fazer, que ia criar. Então quando ele disse façamos, ali Deus estava falando com o Filho e com o Espírito. Façamos. Tem uma palavrinha que se diz Elohim, que significa plural. Façamos. Elohim é plural. Então, Deus, esse nome de Deus, Elohim, plural, dando um desígnio de quantas pessoas existem na Trindade. 3 pessoas. Numa pluralidade de pessoas. Um único Deus, mas 3 pessoas. Veja aí também Gênesis 11. Só um pouco mais para frente, Gênesis capítulo 11, versículo 7. Gênesis 11, versículo 7.
Deus sendo revelado como Trindade no Antigo Testamento. Eu vou correr aqui, viu? Se você não conseguir abrir a Bíblia aí rapidinho, a gente vai anotando e depois você pega. Gênesis 11, versículo 7. Vinde, desçamos, confundamos a sua linguagem. Não está assim? Ou semelhante? Vinde, desçamos, confundamos a sua linguagem. Para vocês entenderem aí, porque está muito pequenininho o trechinho que eu estou usando, para vocês entenderem, esse capítulo 11 fala da Torre de Babel. Quando alguns homens quiseram construir uma torre e diziam entre eles: façamos uma torre que chegue até o céu e subamos até lá e seremos conhecidos como os mais poderosos, como os mais potentes dos homens. Ou seja, Deus na Trindade disse: vinde, desçamos e confundamos a sua linguagem. E diz que ali na Torre de Babel a humanidade toda falava uma única língua. E quando Deus desceu, confundiu a linguagem dele. Era como se eu dissesse assim: me dá um tijolo. Ele estivesse entendendo: me dá argamassa, ou me dá pau, ou me dá qualquer outra coisa. Desentenderam-se e se debandaram ali naquela região e não conseguiram continuar a obra. Eles iriam construir até chegar ao céu? Não. Mas Deus, como o apóstolo Tiago na sua carta, Deus rejeita o orgulhoso. Nossa Senhora é a maior de todas as criaturas porque foi humilde. Eis aqui a escrava, se humilhou. Mas quem se exalta, Deus rejeita. Por isso Deus disse: desçamos e confundamos a língua. Então aqui, mais uma vez, de maneira bem obscura, Deus se revela como três. Ou no plural, né? Não chega a falar que é três, mas no plural. Não é sozinho. E um pouquinho mais à frente você abre aí Gênesis 18, versículo 2. Gênesis 18, versículo 2. Em casa você depois lê o contexto todo para entender melhor. Gênesis 18, 2. Ele diz assim: tendo levantado os olhos, eis que viu 3 homens de pé, perto dele. Logo que os viu, correu da entrada da tenda ao seu encontro e se prostrou por terra. Aqui, esse texto está falando de Abraão. Abraão estava na frente da tenda, né? Ali perto agora fugiu o nome da região onde ele estava, mas ele estava na frente da sua tenda, em pleno meio-dia, no sol quente, e se aproximou 3 homens, e ele diz que, a palavra diz que Abraão correu e se prostrou diante deles. Esses 3 homens, ali é uma epifania, ou seja, uma manifestação de Deus. Alguns dizem que eram 3 anjos, mas esses 3 anjos ali representavam, na frente de Abraão, diante de Abraão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas, 3 homens, ali eram 3 pessoas, uma revelação da Trindade a Abraão. Tanto é que a Bíblia diz que só um pode sondar o nosso coração, né? Só um pode sondar o nosso coração. Se você ler esse texto completo, Sara, a mulher de Abraão, lá dentro da tenda, ela pensa dizendo com ela mesma: eis que eu e meu esposo somos de idade avançada. Como isso acontecerá? E os 3 homens dizem a Abraão que a esposa dele lá dentro está rindo e não está crendo. E ele diz: dizei para ela, e no ano que vem, quando voltarmos aqui, ela estará com a criança. Então mostra mais uma vez aí de maneira mais clara que não eram 3 anjos, que os anjos não podem sondar o nosso interior. Só Deus pode fazer isso. Está entendendo? Então a gente já vê aí no Antigo Testamento Deus
se manifestando pluralmente, ou seja, as pessoas da Trindade sendo reveladas aos poucos. Tá certo? A revelação de Deus como Trindade, o Pai é revelado pelo Filho. Aí a gente vai dar uma olhadinha aqui no catecismo. Né? Não sei se vocês trouxeram, tem gente que tem no como é que se diz? Celular, né? Mas no número 240 do catecismo, 240 ao 242, diz assim, a revelação. O Filho revela o Pai, e depois o Espírito revela o Filho. Vejam só, que interessante. O Pai é revelado pelo Filho. Jesus revelou que Deus é Pai, no sentido inaudito. Não o é somente enquanto Criador, mas é eternamente Pai em relação ao seu Filho único, que só é eternamente Filho em relação ao seu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então vejam que Jesus, ele revela a pessoa do Pai. E aí a gente começa a entender em Jesus que existe mais do que uma pessoa na divindade. A gente começa a entender que existe mais de uma pessoa. Para nós, até então, agora, atualmente, é até um pouco fácil de entender que existem 3 pessoas, porque o Novo Testamento revela isso muito claramente. Jesus mesmo diz, ide batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para nós isso é muito fácil compreender. Quando eu digo muito fácil compreender, a existência da Trindade. Não compreender a Trindade, mas a existência da Trindade, porque a existência da Trindade ela é revelada. E Jesus revela o Pai. E depois o Espírito vai revelar Jesus. E a gente consegue ver isso, porque toda vez que a gente começa alguma coisa, a gente começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missa começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto começa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vai rezar em casa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, tudo que a igreja faz, ela faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso é algo que está muito presente no nosso meio. É algo que está muito autêntico diante de nós. É praticamente impossível a gente não saber que existem 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Agora só que no ano 300 isso não era tão claro. No ano 300 a igreja não tinha ainda constituído, ou seja, não tinha ainda formado essa doutrina de que Deus existe em 3 pessoas distintas uma da outra. Então, no ano 300, um homem chamado Ário, talvez vocês já ouviram falar de uma heresia chamada arianismo. Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar? O irmão ali? O irmão aqui? Já falou aqui, não foi? Então, para quem já veio aqui falando, eu acredito que foi Endel que deu essa palestra, falando sobre as heresias, então aí eu já não preciso empreender muito aqui para não perder tempo. Falando sobre as heresias, talvez ele tenha falado sobre o arianismo. O arianismo foi um homem, foi gerado, foi criado, e por isso recebeu esse nome, por causa de um homem chamado Ário, que dizia que Jesus era a mais perfeita criatura que Deus havia criado. Ou seja, que ele não era Deus. Ele era uma criatura bem perfeita, mas não era Deus. Aí a igreja, no concílio de Nicéia, já se falou sobre os concílios aqui, não? Na Escola da Fé? Já falou sobre os concílios?
Então vocês lembram no concílio de Nicéia, a igreja ali combatendo a heresia de Ário, que dizia que Jesus não é Deus, formulou a primeira parte do credo niceno-constantinopolitano, que diz: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, tem a mesma substância, a mesma natureza. Então, Ário dizia, é criatura. A igreja disse que não. E um concílio não é uma reuniãozinha como essa que a gente está fazendo aqui, não, né? Reuniãozinha que eu estou dizendo aqui, estou dizendo assim, em termos de proporção dentro da igreja. Porque isso aqui é de extrema importância. Estou dizendo uma reuniãozinha se comparado a um concílio. Um concílio é onde se reúnem os bispos da igreja do mundo todo. E se reuniu todos os bispos para dizer que Ário estava errado. E que Jesus não foi criatura. Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado. Quando uma mãe gera um filho, tem um começo e um fim, sim ou não? Tem? Tem ou não tem? Quando Deus cria Jesus, ou melhor, cria não, quando Deus gera Jesus, existe um começo e um fim, sim ou não? Hã? Sim ou não? Porque se existisse, aí o que é que aconteceria? Deixaria de ser eterno. O Filho é eterno. O Pai gera o Filho na eternidade. Ou seja, desde quando o Pai sempre existiu, o Filho sempre foi gerado. Ou seja, é algo que está dentro da eternidade. Por isso que eu disse a vocês, a gente pode até entender um pouco da doutrina da Trindade. Mas entender a Trindade a gente nunca vai entender, a não ser que a gente chegue no céu. Ou seja, o Pai gera um Filho na eternidade. Ou seja, não foi gerado nem antes de Deus, nem depois de Deus. Foi gerado na eternidade. Ou seja, ele existe como Pai, eternamente. E aí, a heresia de Ário cai por terra. Porque Jesus é Deus desde sempre. Né? E depois... Bom, ele chegou no final da minha palestra. Ele chegou no final da minha palestra. Mas o prólogo do Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada seria feito. Nada do que é visível e nada do que é invisível. Né? Então, Jesus estava e sempre esteve naquele momento em que Deus disse, façamos. Porque Jesus é o quê? João 1, versículo 14. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tinha junto do Pai, e se deu a revelar. Então, Jesus sempre esteve com o Pai. A Trindade começa a ser revelada quando Deus diz façamos. Mas antes de Deus dizer façamos, Deus disse haja luz. E quando Deus disse haja luz, a palavra, o Verbo, já estava com Deus criando, que era Jesus. Quando ele disse no início, e haja, ali Deus já estava o Pai, o Filho e o Espírito criando. Agora ele vem revelar um pouco da sua pluralidade de pessoa, quando ele usa a expressão façamos o homem. Mas quando ele disse haja, ali ele estava criando por meio da palavra, por meio do Verbo, que é Jesus. Amém? Então, no concílio de Nicéia, se defende a divindade de Jesus. Jesus, Deus. Fechou-se. Aí fechou ali. Jesus é Deus. Mas um pouquinho mais à frente, no ano 380, apareceu um homem chamado... pode falar.
mais um bispo ou um padre, eu não lembro agora. Acabou. Mas ele tinha uma autoridade, provavelmente bispo, eu não lembro agora, né? Não vou dizer com certeza. Me ajuda aqui. Eu era bispo ou padre? Bispo, pronto, eu tinha fugido um pouquinho da cabeça, né? Então, por isso que ele tinha autoridade para lançar alguma coisa dessa maneira. Um pouco mais à frente, no ano 380, apareceu outro bispo de Constantinopla, chamado Macedônio. E ele passou a dizer que o Espírito Santo não era Deus. Macedônio lança uma heresia dizendo que o Espírito Santo não é Deus. E ali passa-se a entender que o Espírito Santo, como os testemunhos de Jeová dizem até hoje, é um poder pelo qual Deus age. Mas não é Deus. Então, no ano de 381, a igreja forma o segundo concílio. Primeiro concílio, o concílio de Nicéia. Segundo concílio, o concílio de Constantinopla, que foi o primeiro de Constantinopla, né? Então, o segundo concílio de Constantinopla começa a igreja ali a definir quem é a pessoa do Espírito Santo. E no credo constantinopolitano, que foi lá de Nicéia, né? Niceno-constantinopolitano, ou seja, nesses dois concílios, a igreja já deixa por escrito aquilo que ela crê a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz no concílio de Constantinopolitano, ou a respeito do Espírito Santo, ele diz assim: no concílio de Constantinopla, em 381, a igreja define: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Então veja, isso é o credo. É porque a gente não reza esse credo, aí, inclusive a gente não sabe de cabeça. A gente reza sempre o símbolo dos apóstolos, né? Que é aquele menorzinho que todo domingo a gente reza. E o outro tem algumas missas que se diz que tem que rezar, mas os padres preferem logo. E às vezes quando o padre começa a crer, aí o povo já emenda um credo pequeno, aí o padre deixa falar e assim vai, né? E não se reza o credo niceno-constantinopolitano. Então ele diz, lá no concílio de Constantinopla, no ano 381, a igreja define: o Espírito Santo é Deus que dá a vida, e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Se é adorado, é Deus. Só se adora Deus. A igreja não adora uma outra pessoa que não seja Deus. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a igreja disse: foi ele que falou pelos profetas. Foi ele que inspirou os profetas. E ele, com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. E ele gera a vida, ele dá a vida. Então a gente vê aí nesse segundo concílio da igreja definindo para nós a pessoa do Espírito Santo como Deus, com o Pai e com o Filho. Amém? Deixa eu acompanhar aqui a filhinha para a gente não se perder no roteiro. Então, a igreja definindo esse dogma, a igreja traz para nós aquilo que ela organiza da Santíssima Trindade. E a gente começa a entender melhor quando a igreja organiza isso. Eu vou precisar usar aqui agora. Agora, por favor. Eu não sei quem vai me ajudar. É uma imagem que tem um gráficozinho em forma de um triângulo. Vê se eu consigo encontrar ele aí. Se eu conseguir, eu posso já colocar ela por ali. Então, a igreja define o dogma da Santíssima Trindade e vai colocando de maneira muito clara. Presta atenção aqui, depois vocês vão para ali, tá certo? Fica aqui. Porque se vocês forem para ali agora, vocês vão perder um pouco daquilo que eu estou falando. Para ir para ali, vocês prestem atenção aqui para a gente entender melhor, tá certo? Então, a igreja vai definindo o que é a Santíssima Trindade. O que é a Santíssima Trindade?
pronto, aquela ali, aquela figura ali, ó, a outra. A outra. Aí, pronto, essa aí. Pronto, essa aí. Obrigado por vir lá, tá bem? Então a igreja vai definindo o dogma da Santíssima Trindade e começa a dizer quem é cada pessoa e quem elas são. Né? Pronto, tá aí. Tem como ampliar? Não, tá bom, né? Tá bom aí. Pronto, vê só. A igreja começa a definir quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Eu vou me aproximar aqui para a gente poder entender melhor e depois eu venho para o catecismo. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas pronto, vou ficar daqui mesmo. A luz fica muito forte. Pronto, ó, vê só. No centro está escrito ali Deus, né? Deus. E a gente tem 3 extremidades. O Pai, aí a gente segue para dentro do círculo. O Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. Agora, porém, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Como é que pode? Aí o negócio complica. Por isso que eu disse a vocês, a gente pode entender a doutrina da Santíssima Trindade, mas entender a Santíssima Trindade, a gente não vai entender. Não vai entender, porque isso é um mistério. Mistério é assim, vamos supor que eu fosse aqui um cara formado em, sei lá, biologia. Não, medicina. Vamos lá, medicina. Fosse um cirurgião aí vascular, né? Mexe ali com tudo dessas coisas. Aí eu começo a dar uma aula a vocês sobre isso. Vocês escutaram a aula do dia, depois eu perguntar assim, aí vocês entenderam? Aí a pessoa pode ser que pegue uma coisinha ou outra, mas por completo jamais consegue entender. Por quê? Porque para quem não tem o conhecimento e a formação completa, é um mistério. Isso é um exemplo bem vulgar, mas para dizer para vocês que aquilo que é a Santíssima Trindade é um mistério tão profundo que nós jamais iremos entender. Veja só, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que é um único Deus, mas que o Pai não é o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é nem o Pai nem o Filho. Mas é um só Deus. Aí foi onde a igreja começou a trazer alguns adjetivos, algumas palavras, para dizer do que ela estava falando quando começou a falar da Santíssima Trindade. O Espírito é Deus em sua natureza, em sua substância, em sua essência. O Espírito é Deus em natureza, em substância e essência. O Filho é Deus em natureza, em substância e essência. Essas 3 palavrinhas a igreja trouxe para dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma natureza. A mesma natureza, mas eles não são a mesma pessoa. Eu trago um exemplo bem supérfluo, mas que dá para a gente entender um pouquinho o que é isso aí. Por exemplo, eu abro uma torneira, sai água, né? Vamos fazer a torneira comum do nosso filtro. Eu abro a torneira do filtro, sai água, que está no estado líquido. Eu vou no meu congelador e pego aquela bandejinha de gelo, eu peguei gelo, mas aquilo ali é água no estado sólido. A minha cuscuzeira está cozinhando o meu cuscuz. Eu abro ela, sobe um vapor. Aquilo ali é água, mas está no estado de vapor. Gasoso, né? Gasoso. Ou seja, se eu for examinar, fazer uma experiência, se eu for fazer ali uma análise da matéria, tanto líquida, sólida ou gasosa, eu vou ter H2O. É a mesma substância, é a mesma natureza, tem a mesma essência, mas está de maneira diferente, em estados diferentes. Só que com Deus,
Não tem essa coisa não, viu? É tudo em todos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas são três pessoas distintas. O Catecismo fala um pouco sobre isso para a gente entender melhor. Deixa eu encontrar aqui qual foi o número que eu coloquei. É o número 253. Você pode anotar aí para você poder depois ver em casa. Número 253. Isso aqui, a gente olhando assim rapidamente, a gente não consegue entender. Mas se a gente analisar com calma, a gente vai ver. Tu traz um copo desse com água para mim, por favor? 253. O dogma da Santíssima Trindade. Esse trechinho do catecismo aqui vai estar explicando isso aqui, tá certo? Vocês observam aquela figura e vai escutando o que eu estou lendo, tá certo? Ele diz assim, 253, a Trindade é una, ou seja, não são três deuses, é um só Deus. Não professamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. A Trindade consubstancial, ou seja, com a mesma substância um do outro, consubstancial. As pessoas divinas não dividem entre si a unidade, a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho. O Filho é aquilo que é o Pai. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. Isto é, um só Deus por natureza. Então, quando você olha para o Pai, você vê Jesus e o Espírito Santo se tratando de ser os três, um só Deus. Um só Deus. E a mesma coisa se dá com os demais. Continuando a leitura, ele diz assim: as pessoas divinas, número 254, as pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único, mas não solitário. Ou seja, é uma comunidade de pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si. Aquilo que eu estava falando no início, não é aquela história de dizer, Deus veio, se revelou no momento como Pai, Criador, aí depois esse mesmo Deus se revelou como Filho, e agora esse Deus se revela como Espírito Santo, como se as pessoas da Trindade fossem modalidade, fossem manifestações de Deus em tempos diferentes. No início eu pensava isso, viu? Até que encontrei esse livro aqui. Eu pensava isso no início. Por isso que eu digo a você, procure as coisas da igreja, porque senão a gente se perde. Eu era um ário. Eu pensava que era um Deus só, e é realmente um Deus só, mas que se manifestava em tempos diferentes, e que não era três pessoas que manifestam um único Deus. Então eu estava pensando assim. Ele diz assim, aquele que é o Pai não é o Filho. E aquele que é o Filho, ou melhor, aquele que é o Pai não é o Filho. Aquele que é o Filho não é o Pai. Nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si por suas relações de origem. É o Pai que gera o Filho, que é gerado. O Espírito Santo que procede o Espírito Santo que procede. A unidade divina eterna. Ou seja, a gente lendo até dá uma confusão na cabeça da gente. Mas aqui no desenho dá para você entender o que o catecismo está revelando ali para nós.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo é o único Deus. Mas um não é o outro, se tratando de pessoa. Quando nós estamos na frente do Santíssimo, nós estamos adorando Deus por inteiro. Deus por inteiro, na pessoa do Filho. Deu para entender? Quando você comunga a pessoa do Filho, Jesus. Mas na pessoa do Filho está a divindade por inteira. Tem até uma palestra do padre Roberto Lettieri, que é, se eu não me engano, fundador da Toga de Assis. Ele diz assim: comungar é comer fogo. Porque quando você comunga, você recebe também o Espírito Santo, que está todo no Filho. E recebe também o Pai, que está todo por inteiro no Filho. E quando a gente é batizado, a gente recebe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade habita dentro de nós. Isso é um mistério. O Deus que ultrapassa qualquer coisa criada, vai além de tudo que já existe, está dentro de mim e dentro de você. Agora ele está todinho dentro de mim, ele está todinho dentro do irmão, está todinho dentro dela, mas não se divide. Por isso que eu digo que Deus, e principalmente a Trindade, é um mistério. E a gente não vai conseguir entender, não. A gente entende isso que a igreja levou séculos de luta, de briga. Porque se não fosse a igreja católica, se não fossem os bispos, os papas da igreja católica, isso tudo tinha se perdido no decorrer da história. Não somente a heresia que dizia que Jesus não era Deus, mas também uma outra heresia chamada adocionismo, que dizia que Jesus passou a ser Deus depois que foi batizado e ali foi adotado pelo Pai como filho. Tem essa heresia, não lembro agora quem é o criador dela, mas existe o adocionismo, ou seja, Jesus passa a ser Deus depois que é batizado e ali o Pai o toma como filho, aí ali ele passa a ser Deus. Não, ele sempre foi Deus. No princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e o Verbo fez tudo que existe, visível e invisível. Contrariava o que dizia essa heresia. E depois veio outras heresias que dizia que Jesus existia, mas não era como homem, era só um ser espiritual, porque existia o dualismo, outra heresia que dizia que existia um Deus bom e um Deus mau. O Deus bom que criou tudo que era espiritual. Então Jesus era espiritual, mas o homem, Jesus, a carne, não existia, porque senão teria sido o Deus mau que teria criado. Então existem muitas heresias que eu acho que vocês ouviram quando ele falou de algumas delas, que a igreja lutou. Teve pessoas que tiveram que morrer para defender isso. E a gente hoje não dá a mínima. Tem isso aqui na mão, esse livrinho aqui amarelo, que nos dá a conhecer tudo isso, mas a gente não dá a mínima, a gente não quer nem saber. Aí a gente sabe o que a gente gosta de fazer? Não sei se vocês estão fazendo. Se tiverem, vão levar um cascudo agora na cabeça. Sabe o que a gente gosta de fazer? Ligar a televisão da gente na Record para assistir uma novela falando supostamente de Jesus, dizendo que Maria é uma mulher encapetada que briga o tempo todo com a irmã e que já tem não sei quantos filhos. E a gente perde o tempo da gente para assistir isso. Aí os dogmas da Santíssima, os dogmas da Santíssima Virgem, a gente pega e joga tudo no chão, no lixo, pisa em cima e esquece. Tem um dogma que diz que Maria é virgem antes, durante e depois do parto, a virgindade perpétua de Nossa Senhora. E outro dogma de Nossa Senhora, mas que era para defender Jesus, foi o dogma chamado Mater Dei, a Mãe de Deus. Maria, Mãe de Deus. Mãe de Jesus,
Deus, condenando o arianismo e condenando todas as outras heresias que tiravam a pessoa de Jesus como Deus. Amém? Amém. Vamos ver essa trindade se revelando na Bíblia no vídeo. Tem um videozinho que eu trouxe aí. Vocês ignoram um pouquinho as falas dos personagens, porque são vídeos que foram... Ali, ó. Vídeo em cima, pronto. Assim, aí como eu estava dizendo, vocês ignoram um pouquinho a fala, né, pronto, abriu lá. Vocês ignoram um pouquinho a fala, porque tem algumas distorções, porque são vídeos que são feitos, filmes, às vezes é por pessoas que não é nem cristã, às vezes são pessoas que são cristãs, mas só no dizer. Então tem algumas colocações que é um pouquinho... Prestem bem atenção nas imagens e depois eu explico para vocês, tá certo? Reino do imperador Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia, chegou a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, quando ele estava no campo. Eu sou a voz gritando na natureza. Prepare o caminho do Senhor. Suas estradas devem ser direitas e verdadeiras. Todos os vales se encherão. Todos os morros e montanhas serão aplainados. Os tortuosos serão endireitados e os acidentados ficarão planos. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. O que fazem aqui, anticoras? Quem mandou fugir da ira vindoura? Procurando frutos no arrependimento constante. Não repitam para si mesmos que Abraão é nosso pai, pois em verdade vos digo que Deus pode surgir vindo direto daquelas pedras, filhos de Abraão. O machado já está na raiz daquelas árvores. E todas as árvores que não produzirem frutos serão cortadas e jogadas no fogo. E eu vos batizo com água, mas ele é mais poderoso que eu. Eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. O Espírito Santo desceu até ele e se mostrou na forma de uma pomba. E a voz dos céus falou: é meu amado, em você me sinto feliz. Pronto. Então aí, nesse momento do batismo de Jesus, coloca uma imagem dessa do batismo. Pode ser. Não, essa não, a outra. O vídeo mostra assim, né? Mas fica aquela incógnita, né? Se foi mergulhado, se foi com água na cabeça. Algumas imagens da nossa igreja mostram com água na cabeça. Outras pessoas mostram, pronto, aqui uma imagem da nossa igreja sendo batizada, João batizando Jesus, né? Então eu prefiro crer como a igreja ensina. Mas pode também ter sido mergulhado. Ali não vai fazer muita diferença, porque esse batismo de João, sendo com água mergulhado ou não, a questão da diferença da quantidade da água não vai fazer a diferença. Eu costumo dizer, quando eu era da pastoral do batismo, eu dizia assim: se eu vou tomar banho em um riacho, levo tudo que for necessário para tomar um belo banho, sabão, sabonete, tudo que você imaginar. Eu mergulho dentro da água, depois saio de sabão, me lavo todo dia, depois mergulho de novo dentro da água e me enxago. Aí tomei banho, eu tomei.
Fiquei limpo ou não fiquei? Se eu fazer todo esse processo debaixo do meu chuveiro, eu estou bem ou não estou bem? Fiquei limpo ou não me lavei? Então, não faz aí a diferença. A palavra batismo significa emergir. Mas só que aquele batismo de João fala que o batismo na água somente. O nosso batismo já é o batismo na água e no Espírito. Nicodemos disse: Senhor, o que é necessário fazer para herdar o reino dos céus? Jesus disse: olha, Nicodemos, se tu não nasceres da água e do Espírito, tu não herdarás o reino dos céus. E o novo nascimento é preciso nascer novo. Esse novo nascimento tem que ser da água e do Espírito. Esse mergulho que nós damos no Espírito, no mistério da Santíssima Trindade. O apóstolo Paulo disse que nós somos batizados na morte de Cristo. Como Cristo morreu, nós, quando somos batizados, morremos com Cristo e ressuscitaremos com Cristo. Né? Amém? Então vejam só, voltando para a Trindade, aquela imagem que a gente viu no vídeo, Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba. Lá mostrou uma pombinha mesmo, né? Viva, essa pombinha que a gente conhece. Mas foi em forma corpórea de pomba. E a voz do Pai que dizia: este é o meu filho amado. Então, no batismo de Jesus, a Trindade se revela plenamente, sem deixar dúvida alguma, que existem três pessoas na unidade divina. O Pai, que envia o Espírito, e o Filho, que é batizado e recebe o Espírito Santo. Então, ali, no batismo de Jesus, a Trindade é revelada completamente, sem deixar dúvida alguma, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que é um só Deus. Porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Jesus disse: olha, eu vou para junto do Pai. Aí Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse: como assim, Filipe? Há tanto tempo que eu estou contigo, tu ainda me pergunta, me pede: mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Então, esse um que Jesus diz não é que os dois é a mesma pessoa, mas os dois é o mesmo Deus. Eu e o Pai somos um. E quando Jesus ressuscita, Jesus encontra os apóstolos de novo. A paz esteja convosco. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Os pecados de quem vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados de quem vocês reterem serão retidos. Então ali, quando Jesus entra na casa onde os apóstolos estão reunidos e sopra sobre eles o Espírito Santo, Jesus também está revelando mais uma vez que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Tanto o Pai envia sobre o Filho, como o Filho envia e sopra sobre os apóstolos. Então, é um só. Pilatos perguntou a Jesus: tu és Deus? Ele disse: eu nasci para isso. Tu és Ele? Eu nasci para isso. Tu és Deus? Ele disse: sou. E foi por esse motivo que Jesus foi morto. Porque Jesus disse que é Deus. E os fariseus disseram: como pode um homem se intitular Deus? Como pode um ser humano dizer que é Deus? É blasfêmia. Por quê? Porque os judeus, eles não admitem a Trindade. Porque está lá em Isaías, está lá em Deuteronômio, está lá em Êxodo, quando diz assim: ouve Israel, eu sou o teu único Senhor, e fora de mim não há outro. Então eles entendem ali naquela fala de Deus que Deus é um único, numa única pessoa. Mas Deus é único em três pessoas. Aí, para a gente encerrar, né, porque eu acho que a hora está avançada, mas para a gente encerrar, aí está bem específico, né? Vocês viram a imagem. O Filho, o Espírito Santo que desceu sobre ele, e o Pai que falou do céu: este é o meu Filho muito amado. E o Pai também falou lá quando Jesus foi transfigurado, né?
Estava Moisés, Elias e Jesus, revestido de glória. E ali o Pai também falou. Jesus revelou o Pai e o Espírito Santo constantemente. Jesus disse assim antes de morrer: é preciso que eu vá. Porque se eu não for, vocês ficarão órfãos. Eis que eu tenho que ir para vos enviar outro Consolador. Quem era o primeiro Consolador? O Filho, Jesus, que estava com eles. Mas ele disse: é preciso que eu vá para enviar o outro Consolador, o Espírito da verdade, que testemunhará sobre toda a verdade. Ele não falará daquilo que é dele, falará daquilo que é dele, mas daquilo que o Pai revelou. Ou seja, o Espírito iria falar daquilo que Deus tinha mandado falar, daquilo que Deus tinha determinado que fosse falado. Ia falar a respeito de quem? A respeito de Jesus. A respeito de Jesus. O Pai é Criador, o Filho é Redentor e o Espírito é Santificador. Aqui está a missão de cada pessoa da Trindade. Agora, porém, quando o Pai está criando, lá também está o Verbo, que é o Filho criando, e também está o Espírito criando. Por isso ele disse: façamos. Ou seja, eles nunca estão só. Na obra da criação está a Trindade. Na obra da redenção está o Filho, o Espírito que desce e o Pai que dá toda a assistência. Está os três também salvando, redimindo. E agora, atualmente, o Espírito, que é a terceira pessoa da Trindade, que está santificando a igreja e revelando o Filho. Porque o apóstolo Paulo diz assim: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se ele não tiver por ação do Espírito Santo. Ou seja, se o Espírito Santo não estiver nele. E ninguém pode dizer que Jesus é maldito se ele estiver movido pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, sempre falou, né? O Deus, né? O nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda as consolações do Espírito Santo. O apóstolo Paulo sempre fala da Trindade. Se você ver as cartas de Paulo, ele começa falando da Trindade ou ele termina falando da Trindade. Ele começa falando da Trindade ou termina dando a bênção falando da Trindade. Se vocês pararem para prestar atenção na missa, eu vou dizer algo aqui que eu já ia esquecendo. Prestem atenção na missa. Toda a missa, vocês vão perceber que toda a missa está sendo direcionada à pessoa do Pai. Toda a missa toda. O sacerdote faz todas as orações ao Pai, pelo Espírito, em nome do Filho. E só tem um momento que a oração é feita ao Filho, e é quando ali a gente diz: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade. Só aquele momento ali. Todos os outros momentos da missa, a oração está sendo feita ao Pai, pelo Espírito, em nome do Filho. Passe a observar a missa direitinho que você vai ver isso. E todas as orações que está lá, você vai ver falando. Por exemplo, oremos. Aí ele diz: Senhor Deus, Pai eterno e todo-poderoso, alimentados pelo alimento espiritual. Agora eu estou lembrando a oração toda, né? Mas ele diz assim: alimentados pelo alimento espiritual que não passa, fazer com que possamos experimentá-lo. Aí ele vai e diz: por vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. As orações é sempre assim. Eu não lembrei agora de cabeça. Tem uma que o Padre Paulo sempre reza, e que está na Laudes, que a gente também reza da comunidade, que diz assim: inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, para que em vós termine, tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Aí você diz: mas não está o Espírito. Mas a gente só reza pelo Espírito. Sem o Espírito ninguém consegue rezar. E se rezar, pode ser reza brava, mas não é reza
reza da nossa igreja. Amém? Deu para entender o dogma, mas sem entender a Trindade? Deu para entender ou não deu? Porque se você disser que entendeu a Trindade, eu vou dizer, então você foi arrebatado como Paulo. Eu conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Não sei se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas que viu coisas tão misteriosas que não foi lícito revelá-las. O apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu. Né? João foi levado ao céu do Apocalipse e revelou aquilo que foi mandado revelar, aquilo que foi lindo. Deuteronômio 28, 29, se eu não estou enganado. Deuteronômio 28, 29 diz assim: as coisas reveladas pertencem aos homens. As coisas ocultas pertencem ao nosso Deus. Então, aquilo que ele quer revelar, ele revela. Aquilo que ele não quer, ele não revela. Amém? Então, leia mais um pouquinho sobre a Santíssima Trindade. Compre o catecismo, se você não tem, encomende, vá comprar. Comece a ler e tente entender um pouquinho mais sobre isso. Mas uma coisa é certa. Saia daqui com essa convicção. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habita dentro de você. Amém. Para a gente encerrar, eu vou pedir para a gente cantar só uma canção bem pequenininha. Eu sei que ela está muito avançada, mas eu queria que a gente pudesse cantar, né? Bem pequena. A gente só vai cantar a primeira parte, que é a minha essência de aquele Tiago Braga. Vocês conhecem? Pronto, só a primeira parte dela. Eu queria que você pudesse entregar a sua vida a Jesus. Amém? Vamos lá? Vim até aqui. Vim até aqui. Derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí. Sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada. Faz namorar, habita em mim, me pegue em teu colo, me acalme em teu peito, sou teu solemento, e a minha essência exalar, eu cheiro. Amém? Pronto, é isso. Deus habita em você. E a sua essência é exalar o cheiro desse Deus que habita em você. Amém. Certeza daquilo que Deus nos falou hoje. Ela diz assim: a alegria está no coração de quem já conhece. A alegria está no coração de quem já conhece. Você conhece? Você conhece? Eu conheço. Você conhece? Então, a gente vai levar essa mensagem para aqueles que ficaram em casa também hoje. Amém? Vamos cantar?
aleluia. Posso pisar uma rocha e saltar as muralhas, aleluia. Oh, aleluia. Ele é a rocha, a minha salvação. Com ele não há mais condenação. Posso pisar uma rocha e saltar as muralhas, aleluia. Oh, aleluia. 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 O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos aos santos. Boa noite. Boa noite. E aí, entenderam o assunto? Senhora, eu fiquei puxando aqui. Pô, eu vi também. Eu ia dar cascudo, mas fiquei com a acanhada. Pois é, isso aí que a gente vê hoje com o desafio família de hoje. Como eu disse, é muito difícil. Lembra que você gostou, né? Tua cabeça para entender. E mesmo assim mastigou o mistério de uma forma encantadora. E não mastigou tudo. Então, lembre-se que eu vou passar para vocês quem fez sua atenção, entendeu? Principalmente os papéis de cada pessoa ali, né? O papel do pai, o papel do filho e o papel de exposição. Ok? Vocês possam guardar a mensagem e levar. Sempre levar para quem precisa. Porque para se fazer a tarefa em casa, como já é de costume, ele vai ensinar a tarefa de hoje, já vai ensinar outra também. Ainda sobre a Trindade, quem estava presente no dia da apresentação sobre o credo? Lembra que o credo de Santo Atanásio especificava direitinho, muito daquilo que Deus disse está lá presente. Pai, Filho, Secretaria, tudo especificamente. Então, para entender o melhor assunto, tem os parágrafos do Catecismo da Igreja, de 252 em diante. Vai estar o parágrafo que ele leu mais alguns. Tem alguns versículos bíblicos que a pessoa fizer a pesquisa. Dá uma ideia, não vai estar a Santíssima Trindade claramente, mas vai dar uma ideia. E tem o credo de Santo Atanásio, ou seja, é um assunto bem complexo, muito abrangente. E a tarefa de casa vai fazer um pouco diferente. Quem que assiste e está só falando, a gente pegou um vídeo, um padre dos Arautos do Evangelho, que falou sobre o santo de hoje, que hoje é o dia dele, de São Pio X. Papa que foi canonizado após um período de 300 anos. O último Papa considerado santo foi Pio V, que foi já do século XVI. Foi canonizado em 1572. Depois dele, a gente teve uma sequência de vários anos, sem nenhum Papa tido como. Teve uma missão santa, a maioria deles boas pessoas, mas não chegaram a ser canonizados. Talvez sejam até santos, porque essa questão de santidade. Não é que a igreja torna o camarada santo. Existem muitos santos que a gente não conhece e a igreja não pode conhecer, mas são santos aos olhos de Deus. Talvez tenha sido o caso desses papas. Mas o padre foi canonizado pela igreja, depois de Pio V, veio esse intervalo e veio São Pio X, que foi papa no início do século XX. Mas eu não vou me alongar muito, eu vou passar o vídeo aqui. Quem não se lembra da solene cerimônia de sepultamento do Papa João Paulo II?
o entusiasmo que percorreu nossos corações, por eleição de 2016, há pouco mais de um século, um papo muito parecido com esse marcou a cidade. Leão XIII, um dos papas que governou por mais tempo a Pátria de Cristo, retornava à casa do Pai. Anunciava templário, todos os cardeais dirigiram-se para Roma para eleger um novo Papa. A tão esperada fumaça branca apareceu finalmente na chaminé da Capela Sistina, sob o aplauso de todo o povo. O patriarca ordenou, cardeal José Pissarro era eleito o 250º sucessor do apóstolo Santo. Italiano, pelo José, desde pequeno, demonstrou um grande fervor